Olá, pessoal. Meu nome é Edivan Morim, sou médico e hoje eu vou falar para vocês sobre um dos medicamentos da classe de medicamentos para o tratamento da obesidade. Eu escolhi hoje para falar para vocês sobre a liraglutida. A liraglutida, ele é um medicamento que inicialmente foi aprovado para o tratamento do paciente com diabetes. E ele mostrou, além de uma resposta muito interessante e satisfatória nos pacientes com diabetes, ele também teve um resultado muito bom em relação à perda de peso daqueles pacientes. E com isso, posteriormente, ela foi aprovada para o tratamento do paciente com obesidade com doses maiores. A liraglutida, ela é uma molécula que é análoga, ou seja, semelhante a um hormônio chamado GLP-1. O GLP-1 é um hormônio produzido no intestino. Toda vez que a gente se alimenta, cai o carboidrato no intestino ao estímulo para a produção do GLP-1. E o GLP-1 ele tem uma ação no pâncreas, aumentando a produção de insulina do paciente, melhorando a sensibilidade dessa insulina, fazendo com que a glicose, o açúcar, seja melhor captado pela célula do corpo. A liraglutida também tem uma ação a nível cerebral, né, a nível central, que é o que a gente chama, aumentando a saciedade do paciente, também tem um efeito de inibir o apetite. E ele tem um mecanismo muito interessante, eu acho que o que mais me chama a atenção da liraglutida é um mecanismo de ação que ele tem de ação no estômago, a nível gástrico. Então, a liraglutida, ela faz com que haja um aumento do tempo de esvaziamento do seu estômago. Consequentemente, aquele alimento que você comeu, ele vai sendo liberado de uma forma mais lenta, melhorando então essa questão da saciedade, aumentando a saciedade do paciente e também melhorando, diminuindo a vontade de comer que a gente tem ao longo do dia. Então, acho que é um dos pontos mais interessantes que me chama a atenção da liraglutida. Ela ainda tem um mecanismo de ação que ela inibe um hormônio chamado glucagon. O glucagon, ele vai lá no fígado do paciente ou no seu fígado e faz com que você produza mais açúcar. E aí aumenta os níveis de açúcar na corrente sanguínea no sangue. Então, se eu tenho um medicamento que faz diminuir essa ação do glucagon, eu vou ter também menos açúcar no sangue. Se eu tenho menos açúcar no sangue, eu também vou ter menos deposição na célula, consequentemente, menos deposição de gordura. Então, acho que são os pontos principais da ação da liraglutida. E é um medicamento que funciona? Sim, é um medicamento que tem boas respostas. Eu acho que não cabe aqui falar quantos quilos geralmente eu vejo no dia a dia que os pacientes conseguem eliminar, mas é sim um medicamento que tem boas respostas. É um medicamento que é usado de forma subcutânea, lembrando que ele não é uma insulina, é um medicamento que é usado de forma subcutânea. Então, todo dia você tem que aplicar, e você pode fazer um rodízio, aplicar, por exemplo, na região anterior da barriga, na face anterior da coxa, no braço, mas sempre conversar com o seu médico, porque quando ele prescrever esse medicamento para você, ele já vai te orientar em relação a isso. Então, eu utilizado todo dia pela manhã, ele vem numa canetinha, uma canetinha muito intuitiva, muito simples de se usar, mas vem uma agulha à parte, todo dia tem que ser trocada aquela agulha, descartada e utilizada no dia seguinte uma nova agulha. Dói. Uma picadinha muito leve, não é uma queixa dos pacientes no dia a dia essa questão da agulha. Eu acho que o que mais vale aqui é a questão do efeito desse medicamento, e que é um medicamento seguro. É um medicamento, inclusive, que tem uma certa cardioproteção, ou seja, tem um efeito benéfico para o coração, tem uma neuroproteção, tem um efeito benéfico também para o sistema neurológico. Lembrando que os pacientes diabéticos, principalmente de longo prazo e diabetes descompensado, tendem a ter uma patologia chamada neuropatia diabética, né, que é um acometimento que leva o paciente a perder muita qualidade de vida. A gente vai ter oportunidade de falar isso. E principalmente aquele paciente diabético e obeso. Então, se ele já tem um efeito protetor em relação a isso, eu acho que é um ponto muito positivo. É, Em relação ao tratamento medicamentoso para o paciente com obesidade, eu acho que é importante a gente reforçar que é uma coisa que, às vezes, os pacientes me questionam muito no dia a dia. Mas você falou que esse medicamento inicialmente ele foi desenvolvido para o tratamento do paciente diabético. Quando eu retirar esse medicamento, eu não vou ficar diabético? Não. Fique tranquilo em relação a isso.
Muito pelo contrário, se a gente for ver o mecanismo de ação, ele estimula você a produzir mais insulina, consequentemente tende a melhorar essa sensibilidade do paciente à insulina também. E o objetivo aqui é que você perca peso. E você diminuindo o peso, você também vai melhorar o funcionamento do teu organismo e diminuir também o risco de no futuro você vir a ter diabetes. Até mesmo porque o tratamento da obesidade ele não se baseia apenas no medicamento. Eu acho que é importante a gente reforçar aqui que o medicamento ele funciona como uma muleta. Então, imagina aquele paciente que passou por algum processo de trauma e precisa fazer fisioterapia e está com dificuldade de andar, e a gente diz: no início, use um aposte, use uma muleta. Então, o objetivo é que ele só te ajude a iniciar essa nova caminhada. Posteriormente, a gente vai retirar essa muleta e você vai ter que caminhar sozinho. E qual que é a base disso? Aí é onde vem um ponto muito importante. A base de tudo isso é a mudança no estilo de vida, é melhorar a nossa alimentação, é melhorar a prática da atividade física, criar o hábito da atividade física e seguir firme nisso. Porque isso sim é o que vai nos levar muito longe e melhorar a nossa qualidade de vida, aumentar o nosso tempo de vida e com qualidade. O medicamento, o liraglutida, assim como todos os outros, eles são muletas. Eu vejo particularmente assim. Ele tem um tempo para ser iniciado, um tempo para o paciente utilizar e a gente também tem um tempo para retirar. É um medicamento seguro, tem bons resultados, eu vejo isso no dia a dia, mas não é um medicamento que é isento de efeitos adversos. Alguns pacientes têm um pouco de náuseas no início do tratamento com a liraglutida. Geralmente há um mecanismo de adaptação que os pacientes tendem a diminuir esse efeito entre a segunda e terceira semana de uso. Daí a importância também da gente começar com doses baixas e ir aumentando isso a cada semana de avaliação. Mas os pacientes tendem a diminuir esse efeito e, na maioria das vezes, isso não é uma causa de retirar o medicamento. Pode dar um pouco de dor abdominal no início, um pouco de diarreia, um pouco de obstipação, mas no geral é um medicamento seguro e que os efeitos adversos, na grande maioria, não fazem com que o paciente retire o medicamento. Como todo medicamento, ele deve ser prescrito pelo seu médico, né? E junto com você deve ser realizada essa decisão de usar ou não a liraglutida, mas eu acho que é importante que você entenda os efeitos da liraglutida e também entenda que é um medicamento seguro quando a gente for retirar ele. Alguns pacientes questionam, mas eu não vou engordar tudo novamente quando eu retirar esse remédio? O problema não é o remédio. O problema é a não modificação do seu estilo de vida. Se você não modificou o seu estilo de vida, se você não melhorou sua alimentação, se você não criou o hábito da atividade física, se você não mantém uma constância nisso, realmente qualquer medicamento, quando você retirar, você não mudou a base. Então, a base causal está ali. O que causou a tua obesidade, ou um dos fatores que levou a você ganhar peso, ela está ali. Então, ela vai voltar novamente a estimular o teu ganho de peso quando você retirar essa muleta, que é um medicamento. Então, acho que é importante você primeiro se questionar, não que vai aumentar o peso novamente, mas é seguir firme e dizer, eu vou modificar o meu estilo de vida para que eu não corra o risco de ganhar peso novamente. Acho que isso é o primordial, porque nós que lutamos contra a obesidade, eu me incluo nisso, porque eu sou médico paciente, eu tenho momentos de altos e baixos, inclusive recentemente, como todos nós, eu também tive um aumento significativo de peso, e estou aqui caminhando novamente, recaminhando em relação a isso, e eu acho que é importante a gente ter consciência disso. No meu caso, o que é primordial, alimentação e atividade física. Eu acho que isso é uma coisa que representa 80% da minha manutenção e perda de peso. E o que eu vejo na grande maioria dos pacientes também é isso. Lógico, existem outros fatores que têm que ser investigados, têm que ser tratados, se forem o caso, e acompanhados. Mas, mais uma vez, eu reforço para vocês a importância de ter essa consciência de que o medicamento é uma muleta. A base é mudança no estilo de vida e atividade física. Daí a importância da gente sempre trabalhar com equipe multidisciplinar, trazer o nutricionista junto para essa conversa, trazer o seu preparador físico junto para essa conversa, para que a gente possa caminhar junto com você, para que a gente tenha um resultado muito significativo e você melhore a sua vida, a sua saúde como um todo e viva muito mais e melhor e diminua o risco de ter um diabetes no futuro.
tá? Muito obrigado. Obrigado por você ter chegado até aqui. Obrigado por você ter assistido esse vídeo. É o nosso primeiro vídeo do canal. Lógico que a gente tem muitas coisas ainda para melhorar, muitas coisas para evoluir, mas eu sou assim, eu gosto de falar muito com os meus pacientes, eu gosto de explicar muito para eles. Às vezes eu fico até me questionando, será que realmente ele entendeu? Porque eu acho que é importante que o paciente saia do consultório sabendo qual é o problema dele, qual é a questão de saúde que ele precisa fazer uma intervenção. E se a gente resolver prescrever um medicamento, ele tem que entender o que aquele medicamento vai fazer no organismo dele, até mesmo porque quando a gente retirar esse medicamento, ele vai estar seguro para dizer: a minha muleta, doutor, eu estou deixando aqui, porque a partir de agora nós vamos caminhar juntos, mas eu com minhas pernas e o senhor com seu apoio. Acho que isso é sensacional para a gente quando a gente vê isso num paciente. Eu me sinto inspirado, porque, como eu disse para vocês, eu sou um médico paciente, e isso é importante também para mim enquanto pessoa, não só como profissional de saúde. Muito obrigado. Não esqueça de curtir a nossa página no Instagram, Edivan Morim, lembrando que o D é mudo, e a nossa página aqui no YouTube. Só se inscrever e aguardar os próximos vídeos, que a gente tem muita coisa interessante para trazer e debater nos próximos vídeos. Obrigado e até o próximo vídeo.